E como a gente anunciou, estamos recebendo hoje aqui na CBN o Guilherme Filho. Guilherme, obrigado por ter vindo, aceita o convite e falar conosco. Bom dia. É uma honra, na verdade, estar participando desse programa, é uma honra estar na CBN e, se você me permite, claro, né, é uma satisfação muito grande, porque o grupo Rosário Congro Neto, né, inspirado pelo próprio Rosário, que me brinda com uma amizade e que eu retribuo com uma admiração muito grande, sem dúvida nenhuma faz um empreendimento desse porte em Campo Grande, né, apostando mais sempre, né, na comunicação de qualidade, e que me deixa bastante satisfeito de estar podendo participar disso. Realmente testemunhar, né, como sempre testemunhei, os avanços, né, os lançamentos, as revistas, a própria transformação do jornal lá quando houve, sempre acompanhei, né? E poder agora estar hoje aqui é uma satisfação muito grande, sim, sem dúvida nenhuma. Deixo aqui o meu abraço ao Rosário, meu abraço ao Estevão, seu rebento, né? É talentoso, né? E volto a dizer, estamos muito felizes de estar aqui, sim. Para quem não conhece o Guilherme, a história do Guilherme só fazem, Lucas, 43 anos que ele atua no jornalismo aqui no Mato Grosso do Sul. Trabalhou no Diário da Serra, dos Diários Associados, e de lá para cá, se nós fôssemos enumerar, Guilherme, daria para passar uma hora falando das suas atividades. Atualmente, o Guilherme Filho é comentarista do programa Boca do Povo, lá na Rádio Difusora Pantanal 101,9, a quem a gente agradece também ter cedido o Guilherme aqui para falar com a gente, Guilherme. Eu queria que você fizesse um paralelo, para a gente começar a ter esse papo nosso aqui. 43 anos de jornalismo, aquele período do início, difícil. Hoje nós estamos aqui falando no rádio, no mesmo rádio de 43 anos atrás, mas o mundo ouvindo a gente hoje pelas redes sociais. Quanta mudança, Guilherme? Sem dúvida nenhuma, é uma trajetória muito grande. Para começo de conversa, né? A gente tomou um susto, porque você quando começa a lembrar de coisas que aconteceram há 43 anos atrás e você já era adulto. É verdade. Nós estamos falando dos anos 70. Exatamente, 1974, em setembro de 74, eu entrei na redação ainda como foca, e a partir de 75, efetivamente, como jornalista, já com experiência política, porque cobri como repórter as eleições de 1974, as emblemáticas eleições, né? Que trouxeram a primeira sinal de resistência democrática nas regras do jogo da época, dentro do regime militar, né? Em plena ditadura ainda, a oposição ganhou em quase todo o Brasil, menos em Mato Grosso, estamos falando de Mato Grosso Uno, né? É verdade, mas sem dúvida alguma, era um tempo, né, de censura, era um tempo de resistência. O governador da época, Garcia Neto, o Fragelli e depois Garcia Neto. E você já estava fazendo. Tava na ali. época, gravador desse tamanho ainda, Guilherme? Sim, gravadores, você tinha, olha, do ponto de vista tecnológico, ficaram muitos elos perdidos, né? Muito. O Telex se perdeu. O engraçado, a telefoto, né? Telefoto. Silvio Andrade, que a gente vai contar para trazer aqui. Sem dúvida, meu contemporâneo. Seu contemporâneo. Me falava de meia hora, uma hora para mandar uma foto daqui para São Paulo. Exatamente. A expressão foca, ela veio se perdendo também. Poucas pessoas, estagiários que começam, não usam mais foca. Não existe foca. Mais. Eu fui descobrir foca quando eu já era estagiário há muito tempo. A questão do foca, aliás, hoje daria processo, né? Daria assédio moral, de foca. É bullying. Não, o bullying existia, né? Mas não era mas já hoje chamar de foca dá processo de assédio moral. A gente fala em bullying, né? Se lembrar que a gente conviveu com os trapalhões e nós crescemos saudáveis ainda assim. Guilherme, nós vivemos um momento bastante tumultuado, bastante complicado, também que exige mais do profissional do jornalismo, né? Hoje o jornalista precisa ser muito mais do que antes, inclusive. Hoje ele fala tem que escrever para quem tem pouco tempo, tem que falar para quem tem pouco tempo, tem que fazer televisão, fazer rádio, fazer jornal, fazer revista, fazer site, enfim. Hoje o jornalista tem que ser um pouco mais dinâmico também, né? Na verdade, o jornalista é um homem do seu tempo, né? Se o jornalismo era mais lento, menos exigente... Mas era mais lento, não, Guilherme? Veja bem. Você avalia? Qual comparativo que você faz? Não, eu fico surpreso quando eu faço alguns parâmetros, por exemplo, né? Os jornais continuam sendo impressos, né? Ficando pronto por volta de meia-noite, 1h. Né? Quando nós começamos, também, né? Até com aí... muito menos recursos tecnológicos. Eu testemunhei, né? O Jornal Diário da Serra com uma rotativa tipográfica, né? Nem offset era,
Olha né? isso. Os processos hoje são muito mais rápidos e tal, e é em benefício da informação. É isso que eu estou dizendo. Todo esse avanço tecnológico que aconteceu e que acontece, que segue adiante, ele ocorre em benefício da qualidade, em benefício da informação, em benefício do profissional, sim, ele é um profissional hoje muito mais qualificado, muito mais antenado, mas rigorosamente, o que guarda relação entre o tempo em que eu comecei e o de hoje, rigorosamente, é que ele se obriga a ser um homem de seu tempo. Ele tem que estar sintonizado, ele tem que estar sensível e ele tem que estar ciente de que a matéria-prima dele é a informação de qualidade e, sem querer parecer piegas, a matéria-prima dele é a verdade. Antigamente, eu agora falando de texto, eu quando aprendi também, eu já não sou muito novinho, né, nessa área, mas antigamente já você já se lembra de algumas coisas que aconteceram há 20 anos atrás? 23 anos atrás eu já estava. Era adulto, já. E assim, o valor que se dava à produção de um texto era muito maior, me parece, do que o valor que se dá à produção de textos hoje, até pela correria. Isso mudou um pouco. Não, sem dúvida alguma. Muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. A intensidade, as características, a forma de escrever, os estilos, as exigências do mundo. Claro que sim, muita coisa mudou. Mas, fundamentalmente, né, o que não mudou é o compromisso com a informação de qualidade, é a exigência de você ser uma pessoa essencialmente sintonizada com o seu tempo. Isso não mudou. Isso faz de nós, jornalistas, os mesmos, nos sentirmos, inclusive, os mesmos. E nos sentirmos, sob certo aspecto, sempre rejuvenescidos, porque é esse o compromisso. Esse não muda. Você não acha que de alguma forma esse novo estilo de fazer jornalismo afeta em algum momento o conteúdo do jornalismo? Isso... Não, os conteúdos, né, eles se alteram. A qualidade do conteúdo. A qualidade do conteúdo, talvez um pouco mais, mas você também tem quantidade de conteúdo hoje muito maior. Sim. Então você não pode exigir, né, que desse volume de informações hoje existentes, você tenha o mesmo zelo, o mesmo cuidado, o mesmo, né? A figura do copydesk que havia nas redações, que era o responsável por receber o texto praticamente pronto e dar ao texto e aplicar ainda sobre o texto pronto do jornalista o estilo e as regras de estilo de cada veículo, isso acabou, né? Hoje o jornalista tem um manual de redação, né? Porque, então, nesse aspecto, talvez a gente tenha que até reconhecer diferenças, mas são diferenças ditadas pelo tempo. A qualidade da informação é que não mudou. Ela continua boa. O que é que melhorou? E o que é que piorou na sua avaliação desses 43 anos? Só melhorou, eu não vejo... Só melhorou? Não, só melhorou, claro. O jornalismo de hoje é um jornalismo muito... Eu não sou nostálgico. Tá. Eu não sou nostálgico, assim, dizer bons tempos eram aqueles em que eu adoro me lembrar de tudo, né? Às faz vezes, bem. Me faz muito bem. Não, e às vezes algumas pessoas me dizem que eu tenho uma memória implacável, né? Mas eu não sou nostálgico. Eu reconheço, né, que o jornalismo atual me atende como consumidor de informação e me instiga como profissional. Lucas Mamédio, imagino que você deva ter assim uma panela de perguntas, de curiosidades também para fazer pro Guilherme, porque a gente convidou, a gente tem convidado aqui novos médios e jornalistas com experiência, mas o Guilherme é um dos que pode dar uma aula pra gente. Uma coisa interessante nessa primeira fase desse papo. Que toda quarta, assim, na maioria dos papos de redações a gente vem falando, que é como a gente consegue lidar com essa faceta do fake news na nossa, porque para as pessoas a gente sabe o impacto. Ela é ler notícia falsa e tirar a ideia errada de algum fato. Agora, para nós que somos jornalistas, também tem um outro impacto, que é no mercado, tem uma variedade de coisas que acontecem, né? Como você acha que a gente, você acha que a gente está aprendendo a lidar com isso, ou nós já sabemos, e qual o perigo que isso oferece a nós jornalistas? Veja bem, a fake news, o fake news, a notícia falsa, a manipulação da informação, sob certo aspecto, ela sempre existiu. O que se vê hoje, na verdade, é o aproveitamento das plataformas, o aproveitamento da tecnologia para disseminar uma informação que antes era disseminada também, né, de outra forma, utilizando nos veículos tradicionais mesmo. Eu quero só citar aqui o exemplo, por exemplo, fazendo uma digressão rápida, né? O Samuel Weiner, fundador da Última Hora, um jornalista de grande
de grande papel histórico na transformação do jornalismo moderno. Ele grande inimigo do Assis Chateaubriand, que era dos Diários Associados, né? Sim, e grande amigo do Getúlio, grande inimigo do Lacerda, enfim, né? Não se fazia, aliás, como hoje, né? Não se fazia nada sem política, evidentemente, mas ele usava uma técnica, né? Por exemplo, só para fazer uma digressão, a última hora de Porto Alegre, colocava numa coluna secundária do jornal a informação de ter ouvido em algum lugar que o ministro tal ia cair. Lá em Porto Alegre, o ministro do Rio de Janeiro. A última hora do Rio de Janeiro, então, dava a notícia de que em Porto Alegre saiu a notícia de que o ministro ia cair. Aí a última hora de São Paulo dizia que era iminente a queda do ministro. E não havia nada disso. Apenas era a raiva do dono do jornal contra o ministro. Então, essa questão portanto, temos aí um exemplo claro e acabado de fake news. Só que nessa época a gente sabia quem era, o motivo, sim, né? Hoje tem. Pô, não fez sabia isso, não. Né? Não sabia não, porque você tinha a fonte primária ouviu-se dizer também. Eu digo o jornal que veiculava. Hoje em dia é difícil até identificar qual é o jornal, quem expediente, não sabe nem quem escreve, né? Sim, com certeza. O que eu estou dizendo mas aí já é a utilização das plataformas existentes. Velocidade, né, é uma outra realidade que sempre existiu. Eu só estou dizendo assim que na verdade o principal remédio contra a fake news é a informação de qualidade, que é o que a empresa tem que lutar para continuar fazendo. Na medida em que o consumidor, né, o leitor, o ouvinte, o telespectador tem a informação de qualidade, a fake news prospera muito pouco. Elas são criativas, né? Elas são interessantes, elas são instigantes, elas trazem prejuízo, sim, certo? Mas a maledicência, a mentira e bem feita sempre existiu. Nós acabamos de chegar de São Paulo, de um encontro nacional das afiliadas da rede CBN. E esse é um tema de grande preocupação. Sem dúvida alguma. No país. Sem dúvida alguma. Até news. Porque se descobriu mais recentemente, né? Uma mega manipulação, né? Capaz de influir, nós somos vítimas e poderíamos voltar a ser. Capaz de influir, inclusive, no resultado de uma eleição. Os nossos próprios Mas, ora, calma. Não é bem assim. Mentira influindo em eleição não é nenhuma novidade histórica. Você já estava na ativa, na divisão do Estado. E de lá para cá você viu passar governadores, deputados, vereadores, viu surgir município, prefeitos, enfim. Nós estamos vivendo que momento hoje nesse cenário? Você faz alguma associação com o início do Mato Grosso do Sul? Você está preocupado? Hoje nós estamos no ano de 2018, mais um ano de eleição. Como é que você vê todo esse processo? Mato Grosso do Sul, ele caminha, ele precisa consolidar duas coisas, dois papéis, na minha opinião, né? O seu papel mediterrâneo, que é o de estar exatamente entre o sul ou o sudeste desenvolvido do Brasil e os chamados mercados andinos, né? Que até há 20 ou 30 anos atrás eram desprezíveis do ponto de vista de comércio, que era o Paraguai, a Bolívia, o Chile, o Peru, né? O sul próspero e o norte por explorar ainda com grandes fronteiras agrícolas e outras fronteiras de produção. Esse papel geopolítico, né, que deu origem, foi uma das razões para que o Estado fosse criado, ele precisa assumir esse papel mais claramente, com infraestrutura adequada, com investimentos em infraestrutura e com a diversificação, aí vem o segundo, da sua economia, de forma a que possa oferecer para esse fluxo ou para essa ligação entre norte, sul e leste e oeste, né, o seu papel de coração do Brasil. Me parece que esse debate ele vem sempre à tona em época de eleição. Eu me lembro do início dos anos 2000. Eu só queria colocar que essa é uma coisa muito antiga. Isso. Essa é uma visão que não se dá, aliás, você tem razão quanto uma coisa, todos os colocam essa questão, trazem essa discussão. Mais fortemente nos anos 2000 com o Zeca do PT, com a Rota Bioceânica. A Rota Bioceânica é um eixo de transporte. Eu tô colocando aqui um pouco mais que isso. Um pouco mais que isso. Na verdade, Mato Grosso do Sul, quando surgiu, né, não tinha o contexto do Mercosul, não tinha a noção do Mercosul. O debate não era muito forte. Não tinha noção. O Brasil estava de costa ainda para o Paraguai, para a Bolívia, para esses mercados, para os chamados mercados andinos. Né? Ele não estava voltado para isso. Colocar o Mato Grosso do Sul como o local por onde o Brasil consegue executar esse tipo de política pública no Mercosul, né? Na verdade, é o contrário. Esses fatores hoje vão acontecer
independente de Mato Grosso do Sul. O que precisa é essa diferença. Mas ele tem que se colocar. Exatamente. Isso ele seria o precisa Estado. estar pronto para absorver isso. Ele precisa fazer isso. Ele precisa ter esse papel. Está então, fazendo? por exemplo, né? Durante os dois governos de André Putinelli, houve um investimento em infraestrutura rodoviária, né? Dos mais importantes, chegando a 3.600 quilômetros de rodovias abertas e recuperadas e tal, para permitir isso, né? O grande diferencial, né? Havia um projeto que o governo federal não levou adiante, de infraestrutura aeroportuária, né? Não se conseguiu até hoje, Campo Grande não conseguiu até hoje, Campo Grande está exatamente no centro desse estado, que é o centro, né? Não conseguiu resolver, por exemplo, o seu Porto Seco, que também, por acaso, Três Lagoas também não conseguiu. Foi lançado por André Putinelli quando prefeito, e até hoje não se tornou realidade. Esses instrumentos, essas ferramentas... E a Transamericana também, né? Fariam a diferença. Precisam ser recuperados. Então, esse é o processo, Mato Grosso do Sul, pelo qual o Estado passa. E o outro processo, que é preciso compreender, né, é que o Estado não tem escala populacional suficiente para absorver sonhos como uma montadora de automóvel, coisas desse gênero. É preciso, sem gente, sem consumidor, você não tem produção de massa. Nós somos o estado gerador de matéria-prima. Nós temos vantagens, como por exemplo o eixo, e que a CBN conhece bem, que o grupo conhece bem, de Três Lagoas, uma vantagem estratégica importante na produção de celulose. Nós continuamos sendo, no entanto, grande produtor de grão, cada dia mais produtivo, grande produtor de proteína animal, cada dia mais produtivo, é verdade. É a vocação, né? do Estado? É a vocação que se torna, mas as outras não vieram ainda por conta da falta de escala, né? Nós somos do ponto de vista populacional, nós estamos aí equivalentes a Campinas. Isso é o entorno, né? O estado inteiro. Né? Eu costumo brincar, né? Fazendo um paralelo, que nós somos uma Campinas com 3 senadores. E tem uma questão interessante, que é Campo Grande não está conseguindo competir. Não que Três Lagoas tenha que ter menos indústria, mas Campo Grande poderia ter um pouco mais, né? Nós temos a região do Indo-Brasil ali, que já há um tempo, enfim, elas tinham um projeto para que ali fosse realmente um parque industrial, mas nós não temos tanta indústria quanto poderia ter. Eu digo, quando se fala indústria aqui no estado, se olha para a Costa Leste, para Três Lagoas principalmente, e não se olha tanto para Campo Grande. Tá certo esse olhar ou realmente tem razão de ter esse olhar? Na verdade, o empresariado tem procurado sim, a Federação das Indústrias e o próprio empresário tem procurado sim romper esse paradigma do estado produtor de soja e boi. Tem procurado sim, é verdade. Campo Grande, desde a década de 70, foi por volta de 75, criou o seu primeiro núcleo industrial, né? Que é exatamente o núcleo industrial do Indo-Brasil, para atrair indústrias, para oferecer infraestrutura, etc. O que eu digo, e volto a dizer, é que há um limite para isso. A Costa Leste, por exemplo, ela tomou, ganhou uma dimensão muito grande graças a uma visão que foi administrativa, que não é nova, mas implementada com muita intensidade também nos 2 governos de André Putinelli, de incentivos fiscais, de tal forma que atraíram investimentos que aconteciam do outro lado ali do Rio Paraná e vieram para cá. Isso. E isso realmente rompeu, criou um polo. Mas há o polo de Dourados, entendeu? Há o polo de Campo Grande e hoje é preciso diversificar ainda mais. Isso é um grande desafio, sim, né? Mas também há a indústria do turismo que precisa ser incrementada ainda mais. Porque ao contrário do que se pensa, por exemplo, com o Pantanal, nós não temos com o turismo de massa. O Pantanal não permite isso. Uhum. Cada vez menos. Não permite. Ele não é uma região para turismo de massa, como praia. Exatamente. Então a gente tem que buscar outras vocações, outras fontes, né? Outros recursos, como os de Costa Rica, como as belezas do Cerrado, como o Vale do Ivinhema. Tá sentindo falta desse debate, Guilherme? Oi? Tá sentindo falta desse tipo de debate no estado? Não. Eu acho que, sem dúvida é preciso aquecer isso mais, entendeu? O estado precisa voltar a sonhar e a querer e brigar por desenvolvimento.
2018, ano de eleição. Todo mundo já está buscando nos sites de notícia, ouvindo rádio, televisão, lendo o jornal diariamente, querendo saber o que é que vai acontecer esse ano, Guilherme. Qual a sua experiência? Você que acompanhou aí tantas campanhas eleitorais que você já tem de bagagem. Qual o panorama? Qual a perspectiva sua? Situar, a partir de 92, né, eu passei a atuar mais diretamente em campanhas eleitorais e a partir de 96 só nelas, né? Eu tenho um pouco de saudade da redação, né? Mas não tenho saudade da escrita, evidentemente não tenho saudade, mas tenho me envolvido mais diretamente. Naturalmente também está se preparando para uma campanha agora. Qual é a sua perspectiva para essas eleições? As eleições de 2018. As eleições de 2018, elas têm como responsável pelo pontapé inicial nesse processo, elas têm o governador Reinaldo, candidato à reeleição. Natural. Né? Ele é um candidato natural e a primeira referência, digamos assim, né? Ele não se livra, por mais que tente, ele não se livra de plebiscitar o seu governo, certo? O seu desempenho estará rigorosamente vinculado ao bom ou mau desempenho de sua administração. Você participou desse processo na reeleição de André Putinelli para o governo. É um momento difícil, Guilherme? É um momento que é crucial. Você não tem como você se desvincular disso. É mais fácil ganhar a primeira vez ou ser reeleito, Guilherme Filho? É mais fácil. Depende. Do trabalho desempenhado. Depende do trabalho. Eu, por exemplo, eu acompanhei a reeleição de Nelsinho Trade e a reeleição de André Putinelli, que foram relativamente, da prefeitura e no governo do estado do André Putinelli, que foram relativamente muito fáceis. Né? Nelsinho, o que não significa que não foram tensos. Não, toda campanha é tensa, toda campanha exige sempre muito e tudo, na verdade, exige tudo, todo mundo faz tudo. O que eu digo é o seguinte, por exemplo, Nelsinho Trade, quando candidato a prefeito, na primeira eleição, havia uma dúvida se teria ou não o segundo turno. Né? Porque as pesquisas indicavam ele com 48, né? Era o drama, ele sempre com 48, 49% de votos e tal. Na reeleição, foi natural e tranquila. André Putinelli, a mesma coisa, né? Estou me referindo ao governo do estado, era um candidato naturalmente favorito e na reeleição também a ponto de ter havido, inclusive, uma tentativa de vinculá-lo a um contexto lá daquela questão da Uragana, uma denúncia que o envolveram numa denúncia, que qualquer outra pessoa não resistiria àquilo, da forma como foi feita e tudo mais, e no entanto não houve abalo algum. Ganhou a eleição. Ganhou a eleição no primeiro turno também. Né? Então não teve essa em primeiro turno, né? Então essa é uma questão que, ou seja, o trabalho, o legado é o que conta. E essa é a grande dificuldade que tem o governador Reinaldo. Porque o governador Reinaldo, eu costumo dizer, né? As pesquisas não têm sido generosas com ele, né? Seja na avaliação de sua administração, seja na avaliação do seu desempenho eleitoral, né? Ele tem, por exemplo, uma atuação muito fraca em Campo Grande, né? Que algumas pesquisas chegaram, inclusive, a indicá-lo sem alcançar o segundo dígito, vamos colocar assim, não podemos estar falando em índice nem tanto, se tanto, porque demanda, mas de qualquer maneira, então, e isso traz um problema, mas ele é o primeiro. No segundo momento do processo eleitoral, surge o juiz Odilon como a novidade, como a renovação, como o homem identificado com o sentimento dominante, né? Aquele que vem lá do judiciário e tal, um certo xerifão, um certo, né? Mas que, no entanto, ele se mostra até agora, né? Muito mais dado a tropeções do que a corridas. Isso tem preço, né? Isso tem, né? Tem na verdade, ele vai se mostrando, na medida em que ele vai ficando igual, ele quer ser tão diferente que vai ficando igual, né? Aí ele, se ficar igual, fica muito fraco. Ele perde o seu diferencial positivo, essa é a verdade. O eleitor quer o diferente? Ou ele quer... as pesquisas indicam hoje que o eleitor, ele quer o seu próprio bem. Aquele que possa fazer melhor para si, para sua família, para sua cidade, para o seu estado. Essa é o eleitor e tem valores também. Não estou dizendo que não tem. Claro. Né? Tem as questões identitárias também, né? Muita gente vota uma pessoa por uma pauta só. Só para concluir, exatamente, também tem isso, né? Não se vota numa coisa só. Não se vota na segurança apenas, né?
Na saúde, educação, transporte, o futuro, o emprego, tudo conta, né? E concluindo, né, completa o quadro de candidatos o ex-governador André Putinelli, né, que enfrentou alguns momentos difíceis, que no entanto resistiu a eles, tem um legado que é muito maior do que isso e que o coloca como favorito hoje nas pesquisas, né? Das pesquisas mais recentes, ele está aí, ele tem uma curva ascendente, né? Ele começa a crescer, a sua rejeição começa a sair, que era uma rejeição interessante na medida em que ele era o político mais conhecido e que por mais tempo exerceu o poder, não é isso? Então, consequentemente, nesse momento, você tem esse quadro, né, que vai se desenhar mais claramente adiante, na medida em que as candidaturas se consolidem e, sobretudo, aí tem um momento seguinte, que é o das alianças. Quem tem a capacidade de construir alianças e que alianças está construindo, para então se habilitar para a conquista do voto efetivamente. E aí que faz parte o jogo começa aí praticamente. O jogo começa aí praticamente. Consolidadas as candidaturas, e o DEM? O passo seguinte é a aliança. O DEM é um partido, sempre teve esse papel. Ele vem num segundo momento, lembrando a todos seu tamanho e sua força. Esse é o papel DEM desde o tempo do PL, do Partido Liberal, né? Que ele vem que na época era uma... PFL? Ou era... Não, antes ainda do PFL. Antes ainda. São tantas PL, as mudanças desses depois partidos. PFL. São tantas ideologias. Não necessariamente com os mesmos personagens, só estou dizendo assim, que essa é o papel da terceira força, da segunda força que seja, né? Na medida em que todos surgem, ele se reúne e ele é importante, e ele se coloca assim, entendeu? Ele vem e fala, olha, vejam, prestem atenção no meu tamanho, no meu peso, na minha densidade, e aí vamos conversar. Tá, é mais ou menos isso, né? Certíssimo, não, ele faz bem, né? Faz bem isso. E especificamente, o ex-prefeito de Dourados, ex-vice-governador Murilo Zauit, sabe muito bem fazê-lo, usando a paciência, etc. Parece claro para mim que o DEM não lança candidato próprio a governador. Pode lançar o Senado? Não há tempo, nem estrutura, nem oportunidade para isso, a menos que ele queira fazê-lo por alguma outra razão que não seja ganhar a eleição. Mas então me parece que não fará. Cresceu bastante, Agora, sem dúvida alguma, e o Murilo foi muito claro na última manifestação pública dele, o DEM não abre mão de ser protagonista e vai conseguir. Guilherme, qual a sua experiência? Por exemplo, nós estamos vivendo um momento aí que os números mostram que teoricamente pode ir para o segundo turno ou Putinelli ou a Zambuja. Hoje, o quadro de hoje, veja bem, para disputar um segundo turno eventualmente com Odilon. Como é que vai fazer uma campanha André Putinelli e a Zambuja sem ataques que amanhã possam ou necessariamente estar juntos para eventualmente ganhar uma eleição? Você acredita que vai ser uma campanha pesada, difícil, ou você acha que há possibilidade no segundo turno a Zambuja e Putinelli estarem juntos contra eventualmente Odilon? Olha, a experiência tem mostrado o seguinte: todas as previsões, todas as pitonisas de plantão falam sempre em campanhas agressivas e que o baú de maldades vai ser aberto, etc. E não ocorre isso por uma razão muito simples, né? Cada vez mais, desde que eu me recorde, inclusive, desde 1996, que foi quando as pesquisas qualitativas passaram a ser utilizadas nas campanhas eleitorais, o sentimento do eleitor, a aversão do eleitor à agressão passou a ser um fator de desgaste e gradativamente partidos e candidatos foram abandonando essa prática. Todos começam a campanha com muita vontade de fazer e terminam sem ter feito nem 1/10 daquilo que queriam de maldades. Guilherme, começou essa pré-campanha aí, o juiz Odilon como homem a ser batido. Como é que está hoje? Exatamente, como ele disse. Ele é o homem, ele quando se lançou, né? Politicamente, ele foi, não, claro, né? Até porque da outra forma não tem jeito, a segurança dele garante. Né? Então não é o caso, né? Não precisa não. Mas ele assim, quando ele se lançou candidato e os primeiros números lhe foram extremamente generosos, muito favoráveis, né? Ele se tornou evidentemente o homem a ser batido, o adversário a ser enfrentado, a ser vencido, né? Naturalmente. Isso não foi uma coisa pensada, isso não foi orquestrada, naturalmente e ele naturalmente também passou a ser o cara a ser efetivamente medido e aferido pela atenção do eleitor, e isso fez com que ele então se expusesse em virtudes e defeitos de uma forma até então nunca vista. A partir daí, né, ele começa a ter alguns problemas. Por exemplo,
Ele foi desautorizado pelo seu partido a discutir alianças. Isso que é péssimo, né? Para um cara que está liderando o projeto. Considerando as declarações dele, que eram consideradas um tanto polêmicas, sobre quem ele aceitaria ou não no seu palanque, o partido encontrou uma solução salomônica, entre aspas, vamos dizer o seguinte: você cuida da campanha e nós, o partido, cuidamos das alianças. Pronto, na prática, desautorizou o candidato a falar das suas próprias alianças. Né? Mais recentemente, ele dá uma declaração agora, dizendo que não houve ditadura militar. E sim, um regime militar que, aliás, fez algum bem para o Brasil, ou coisa que vale alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Isso no PDT é um sacrilégio. Que o PDT tem que resolver. É mais deu triplo mortal carpado no túmulo, né? Mas é uma coisa a ser resolvida, né? Essa é a questão, por isso que eu lhe digo, quando fez o comentário sobre o homem ser batido, nesse sentido, né? E ele não perde, ele tem suas dificuldades de locomoção, ele tem essas, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o juiz Odilon, quando se reúne, né? Numa reunião com 20 pessoas, né? Ele garante 25% do público com seus seguranças, que são 4. Né? Então... Guilherme Filho, convidado do Papo de Redação, vou lhe fazer uma pergunta importante que o Mato Grosso do Sul também quer saber. Pode acontecer de num segundo turno se enfrentar André Putinelli, Reinaldo Azambuja e Odilon nem ir para o segundo turno? É uma possibilidade. Essa é a tendência do momento. Certo? Essa é a tendência do momento, considerando que o juiz Odilon não tem a dianteira confortável que tinha e talvez, a considerar as tendências, a considerar esses fatos, ele pode até vir a perder o seu favoritismo. E se ele, na medida em que em torno dele havia muito mais entusiasmo que voto, se o entusiasmo se desfizer, o voto desaparece. Então é possível sim que você tenha um segundo turno entre André Putinelli e Reinaldo Azambuja. Mas em questão de probabilidade, é claro que é difícil mensurar. Sim. Você pensa que ele estaria, assim, a atirar por agora no segundo turno, com algum desses dois, André? Em princípio, sim. Em princípio, sim. Né? Em princípio, estariam ele e André Putinelli no segundo turno. Esse é o quadro atual. Certo? E tanto é verdade que os esforços até numéricos, né? Que partem lá do Parque dos Poderes, tentam, de alguma maneira ou de outra, garantir que o Reinaldo esteja no segundo turno. O que o Reinaldo não fez, então, para não estar nem no segundo turno da eleição hoje? Qual que foi o grande erro do Reinaldo Azambuja na sua avaliação? Não, eu acho que ele não fez, esse é o problema. Tá devendo? O problema é esse, é o resultado da gestão. Ele atribui a crise que lhe deu dificuldades, ele atribui uma série de razões, mas a verdade é que havia uma expectativa que não se cumpriu. Essa circunstância, né, faz com que ele tenha um desempenho aquém do que ele deseja e muito baixo para essa questão. Você acha que ele pode ter errado mais que Putinelli, então? É verdade que ele tem a vantagem da condução da máquina. E é verdade que o PSDB, historicamente, tem uma razoável competência nesse aspecto. Mas, do ponto de vista do resultado da gestão, né, você tem um problema. E mais do que isso, na medida em que ele frustra, e na medida em que, e aí explicando, e na medida em que ele, por exemplo, né, não reajusta como esperava o salário do servidor, o servidor toma como referência o período imediatamente anterior, que era o do André Putinelli, onde os reajustes eram sempre acima da inflação. Né? E assim segue. Na medida em que você tem um problema com as estradas, você tem a referência imediatamente anterior, onde se reconhecia claramente que ele se escora no contexto nacional, nos problemas econômicos. Talvez, né? Talvez até, né? Ele seja mesmo a única razão. Ele não esperava por isso e não soube o que fazer diante disso. Não é demais lembrar que o próprio André Putinelli enfrentou 2 crises, né? Também, e no entanto, terminou o governo muito bem avaliado. Guilherme Filho, no processo de reeleição de André Putinelli nesse período, ele estava melhor que Reinaldo Azambuja hoje? Sem dúvida. Não, isso não tem dúvida, né? Reinaldo Azambuja hoje tem índices de aprovação muito semelhantes, por exemplo, ao do Dr. Wilson Martins, quando não conseguiu eleger um candidato apontado por ele, na época não havia reeleição, né? Onde realmente uma pessoa necessariamente não é uma pessoa ruim, ele não enfrenta polêmicas, ele não enfrenta graves denúncias neste momento. Não enfrenta polêmicas, sim, exatamente, nesse momento, estou dizendo, né? No entanto,
No entanto, ele enfrenta o consenso de que não fez uma boa gestão. E você acha que o fato de o André ter passado por problemas de investigação, até de prisão, podem se contar ou já estão contando nos números dele? Veja bem, ninguém foi mais investigado que o André. O André passou 2 anos e meio sendo investigado, foi submetido a uma série de constrangimentos e, no entanto, está inteiro, né? Tem um legado que ainda que não se contesta e é candidato, né? Isso não foi suficiente para inviabilizá-lo eleitoralmente, muito pelo contrário, né? Só para lembrar, e aqui o André tem algumas situações absurdas, né? Onde ele enfrenta, por exemplo, tem um inquérito que levou 2 anos e meio para ser feito e outro inquérito que foi feito em 29 dias, né? Ora, isso e tudo numa coincidência, né? Com os transtornos acontecendo às vésperas, né? Ou muito próximos de eventos relevantes do seu calendário político. Mas afora isso, o impacto na eleição? Não, tudo indica que não há, né? Você tem hoje em algumas avaliações a rejeição do André caindo e o seu desempenho melhorando na medida em que ele segue construindo as alianças. Ele viajou o estado inteiro, ele está consultando a população. Ontem os deputados decidiram dar pontapé inicial no projeto de Putinel, os deputados do MDB. Sim. Como é que você viu isso? Não, ontem marcou posição, o MDB dizendo o seguinte: nós temos um projeto político próprio. Se havia alguma dúvida, ontem... Dá licença, estamos saindo da base. Não há um conflito nesse momento, principalmente porque na Assembleia Legislativa, né, não é o campo apropriado neste momento para isso. Mas pode ser que lá se dê, caso a temperatura suba e as arestas se afinem muito, é lá que vai ocorrer. Para onde pode caminhar a Zeca do PT nesse processo? Zeca do PT leva um caminho, segue seu caminho próprio, independente, na verdade, né? E até com do muita, PT, não, e com muita habilidade, transitando entre as principais forças políticas sem se envolver diretamente com ela. Se atribuiu a ele, isso não tem, sem que tenha maior fundamento, alguma proximidade com o Reinaldo Azambuja para fazer enfrentamento com o André, ou coisa que valha. Não, isso não procede, porque na verdade ele não precisa e não deverá fazê-lo na medida em que é favorito para o Senado e dificilmente um candidato favorito do Senado perde eleição numa eleição de dois senadores. E a famigerada e misteriosa aliança entre PSDB e MDB? Não, falado... esse é um sonho até anteontem, sustentado com razoável insistência. O que aconteceu anteontem? Pelo governador Reinaldo. O PMDB saiu da base, né? Ontem o PMDB saiu da base. Então, mas o Reinaldo só afirmava isso exatamente para garantir sua governabilidade. Mas a senadora Simone Tebet afirmou também. Também, mas tudo isso ela até permitia, ela até dizia que era algo a ser avaliado, né? E havia outros que diziam também com muito mais insistência dentro do MDB. E no entanto, é uma coisa que eu costumo dizer: não se pode apostar no PMDB. Uma das 2 coisas que não se aposta normalmente em política é dissidência em governo e racha no PMDB, né? Porque o Moca costuma definir, o senador Moca no PMDB daqui? Sim, Mato Grosso do Sul. Porque o senador Moca costuma definir o MDB como cachorro, é um grupo de cachorros de fazenda, né? Enquanto não está acontecendo nada, eles estão olhando um para o outro, rosnando e brigando. Apareceu o inimigo, o cachorro lá na porteira, juntam todos e vão brigar lá. E é o que vai acontecer. Não dá. Então, assim como não se pode falar em dissidência dentro do governo, se ouvia muito falar disso no tempo da candidatura da Rose, de que haveria racha no PSDB por conta da candidatura, não houve. Reinaldo Azambuja pode começar a enfrentar dificuldade a partir de agora em seu governo, com isso? Olha, o Reinaldo Azambuja só enfrentou dificuldade. Mais ainda. Só enfrentou dificuldade, tá? Ele não tem facilidades no governo dele, né? Tanto é verdade que eu me lembro agora, inclusive, do elogio que ele recebeu do senador, do ex-deputado Londres Machado, né? Que resolveu fazer um elogio ao Reinaldo. Falou assim: o Reinaldo não deixou o Estado quebrar. Né? Sim. Tá, e aí? Primeiro, que o Estado não quebra. Segundo, que é só, né? Ou seja, tá, tudo bem, é quase que uma desculpa. Tudo bem, ele não fez nada, mas não deixou. Pode acontecer de Londres Machado se unir a Azambuja nessa eleição? Sim, com certeza. O grupo dele todo tá no PSD.
né? Que é o Marquinhos Trade hoje tem força para indicar o vice do Azambuja? Pode ser uma força extraordinária? Tem a intenção. Ou pode caminhar com o Putinelli? Existe alguma possibilidade disso? Ele tem a intenção. Ele tem a intenção de indicar o vice. Ele tem a boa vontade do Reinaldo para que indique. Eles estão conversando bastante. Estão caminhando juntos aí pelas escolas estaduais de Campo Grande, na Caravana da Saúde. Estão muito próximos. Muito próximos. Prudentemente, o prefeito disse: eu só vou anunciar minha posição em junho e julho. Prudente. Claro. Né? Porque ele tem muitas pesquisas para ver até lá. Mas esse é o caminho. Tanto que seu irmão, Nelsinho Trade, no PTB, praticamente assegurou um dos lugares na chapa majoritária de candidato ao Senado. E ele deverá indicar o vice, sem nenhum problema. Dificuldades passaram a ter, no clã dos Trade, passou a ter dificuldades o Fábio Trade. Deputado Fábio Trade, que passa a ter. Você vê a eleição do Nelsinho como fácil? A eleição do Nelsinho não é fácil, mas ele é um bom candidato. Ele é um bom candidato, porque a briga pela segunda vaga vai ser bastante interessante e acirrada, né? E ele tem, inclusive, que enfrentar um adversário interno, digamos assim, que é o candidato Migliore, que vem apoiado pela máquina no lado dele. Mas o Migliore não consegue decolar. Não, eu estou dizendo, ele vem apoiado pela máquina e ele pode, num determinado momento, num determinado momento, buscar os votos do Nelsinho para si. Ele tem pode acontecer, vê isso? Pode acontecer, porque é uma questão de não são dois favoritos, né? Não são dois favoritos. Então pode ser que a máquina comece a apresentar problemas para a trajetória de Nelsinho. Uma luta autofágica aí, né? Sem falar rapidamente, só porque tem os dois senadores que ainda são senadores. Então é uma questão aí que tem. Quem tem problemas hoje no contexto dos Trade é o deputado Fábio, que não consegue se coligar ao PSDB na chapa. E sozinho, no PSD, ele pode ter alguns problemas, dificuldades que não teria para se reeleger. Guilherme, a gente, assim, obrigado pela aula, porque foi para nós uma aula. A gente aqui, nós somos jornalistas, a gente trabalha dia a dia, aprende, ninguém aqui é dono de uma verdade absoluta, nem nós, e a gente sabe que nem você, até pela experiência também. Entre erros e acertos, a gente faz uma CBN com esse espaço plural, dinâmico. Você precisa voltar mais vezes. Obrigado pela sua sensibilidade de atender o convite e vir falar conosco de vários assuntos aqui nesse espaço. Obrigado. Olha, eu agradeço a oportunidade, me senti muito bem, né? E quero fazer uma ressalva até respeito ao ouvinte, né? Para me situar profissionalmente, né? Eu fui durante 8 anos subsecretário de comunicação do André Putinelli, eu ocupei o mesmo cargo na prefeitura por um bom período, né? E fui secretário de comunicação também do governador Wilson Martins. Então tenho uma trajetória profissional que me leva, né, a estar muito próximo dele, inclusive, quem sabe, já na próxima eleição, onde estarei à disposição. Hoje como funcionário público, não, né? Mas daqui a pouco pode me encontrar lá. Apenas situando o ouvinte nisso, para não entender, para que ele não entenda que eu não estou aqui sem nenhuma. Tem o lado, sim, né? Tem clareza, tem uma história, né? Que não me tira a capacidade de análise, é verdade. Muito obrigado, Guilherme. Volte mais vezes.